É a 79ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. A gente vai dar início aqui à gravação, então informo que essa reunião está sendo gravada e transmitida no canal do YouTube da Seclima. O registro de presença agora, ele é realizado. Vai constar a presença de vocês. E eu queria informar que a portaria SGM número 24, sobre a alteração da composição dos membros do comitê, foi publicada semana passada. Caso precisem ainda alterar a representação da sua secretaria ou órgão, por favor, solicitem a alteração por meio do processo SEI do comitê. Para as demais instituições, encaminhe a solicitação por e-mail da Seclima. Eu queria saber se todos puderam olhar a ata da 78ª reunião, se tem algum comentário, se podemos aprová-la. Então, consideramos aprovada. E agora passo a palavra ao nosso secretário, José Renato Nalini. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela participação. Nós precisamos de vocês a cada reunião, e não só na reunião, mas para sugerir, para fazer propostas, para trazer sugestões, trazer correção de rumos, fazer críticas. Nós estamos abertos a ouvir a todos. Um grande desafio, além de enfrentar a mudança climática, a mitigação, a atenuação, a adaptação para esses novos tempos, é o desafio da conscientização. Por exemplo, São Paulo produz uma excessiva tonelagem de resíduos sólidos, e isso é responsabilidade essencialmente municipal. Enquanto na questão da emissão gerada pelos transportes, pela energia estacionária, nós tenhamos limitações, porque a Federação Brasileira é muito assimétrica, a União fica com a maior parte das atribuições e das deliberações. Na questão do resíduo sólido, o município é o agente essencial. E é nessa área que nós podemos produzir soluções, para ver se não precisamos mais gastar 14 bilhões para varrição e coleta de resíduos sólidos, né? É uma importância muito grande. Esse dispêndio poderia ser destinado para ações mais nobres, não é? E por isso é muito importante que todos pensemos a respeito. Mas nós temos essa semana uma promissora notícia, não sei se todos viram, que o prefeito Ricardo Nunes declarou de utilidade pública uma área superior a 165 mil quilômetros quadrados. Foi feito um levantamento de todas as áreas verdes que ainda tem remanescente da Mata Atlântica, nessa cidade que nós chamamos de Selva de Pedra, que é São Paulo, e essas áreas vão ser preservadas, vão ser convertidas em parques, em unidades de conservação, para que nós tenhamos mais verde, mais árvores, mais oxigênio puro, mais pássaros, mais qualidade de vida para todos os paulistanos e para essa legião de pessoas de todo mundo que nos visitam diuturnamente. Então, essa é uma questão muito boa. Vamos prestigiar o crescimento da cidade, né? A área a ser expropriada é superior à do município de Paris, não só o grande centro de Paris, mas o banlieue, todos os arredores, né? E Paris também sofre uma conurbação muito semelhante à nossa. E é uma área equivalente à cidade de Washington, que foi planejada. Então, é um passo muito importante que requer a atenção de todos e o nosso empenho em fazer com que isso, desde logo, seja expropriado, né? Ou ainda que haja alguma resistência de algum proprietário que não considere satisfatória a indenização. Uma das características da expropriação por utilidade pública é que o agente estatal
é emitido na posse de imediato. Ele entra de imediato na posse da área e a discussão financeira fica para depois. É acessório. O importante é entregar para a população essas áreas verdes, antes que elas se transformem nesse deserto, nesse desmatamento que está crescendo de uma maneira assustadora. Então, essa é a boa notícia. Eu espero que o comitê se sinta hoje mais com uma injeção de ânimo diante dessa sensibilidade do prefeito. Faltou coragem para prefeitos anteriores uma atitude dessas, né, muito audaz, muito que pode ser considerada por alguns como excessivamente temerária, mas é um ato de coragem de quem conhece bastante a cidade, principalmente a Zona Sul, que está sendo espoliada a olhos vistos pela ocupação indiscriminada, clandestina e com a participação, lamentável para nós, da criminalidade organizada, que não tem nenhum empecilho de ordem legal, não obedece lei de licitação, não houve Tribunal de Contas, não houve Ministério Público, trabalha com toda a desenvoltura, enquanto nós, na licitude, temos de subordinar a algumas praxes, alguns procedimentos que, de certa maneira, procrastinam a defesa da natureza. Mas muito obrigado a todos e um abraço especial ao meu amigo, essa legenda do ambientalismo brasileiro, Mário Mantovani, que eu aprendi a admirar vendo a sua luta na SOS Mata Atlântica, a entidade a qual eu tive a honra e o privilégio de pertencer como conselheiro durante muitos anos. E ali aprendi a admirar o Mário Mantovani, e isso não é novidade nenhuma, porque o Brasil inteiro admira o Mário, fora os estrangeiros, que não contam com ele. Muito bom, Nataline. Obrigado por essas palavras. Lembrando que você fez o primeiro manual de denúncia ambiental que a gente conseguiu recurso, que você colocou à disposição. Isso projetou muito o trabalho da SOS Mata Atlântica no Brasil e foi o primeiro passo para a gente ter a lei da Mata Atlântica. Aliás, eu queria fazer uma recomendação para esse grupo, né, tão seleto de gente. Eu vi a Jussara chegando aqui agora, a Jussara da Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que tem uma coisa, Natalia, que poderia ser muito prática para a gente. O São Paulo fez o Plano Municipal de Mata Atlântica, né? Isso foi muito bem feito, foi regional a regional, né? Todos os CADs das regiões participaram, eu tive praticamente em todos eles, e nós tivemos aí várias universidades trabalhando junto, e esse trabalho podia ser agregado agora, essas áreas que o prefeito, né, decretou aí, como áreas verdes. Isso é para a gente já deixar claro a incidência da lei da Mata Atlântica nessas áreas, e aí fica muito mais fácil depois para o MP, para a polícia, para todo mundo fazer uma ação, porque a lei da Mata Atlântica ela ainda continua forte, ela tem superado todas as dificuldades, porque foi uma lei construída pela sociedade, e a gente podia já aproveitar que foi na lei da Mata Atlântica que a gente acabou com aquele lobby imobiliário na região sul, criando de novo a zona rural em São Paulo, e seria muito interessante a gente já colocar aí também isso como adaptação baseada em ecossistemas, já no nosso plano municipal de Mata Atlântica. Com isso, a gente fica muito próximo ao plano de clima de São Paulo que a gente tem. Então, acho que seria uma boa sugestão e um trabalho bem prático de encaminhamento para o nosso time aqui. Obrigado. Muito obrigada, secretário Naline, Mário. Estamos aqui pela Seclima, além do secretário, eu, Luciana Felvin, chefe de gabinete da secretaria, o André Priviato, coordenador, e a Ludmila, que coordena esse comitê. Eu queria reforçar para os que entraram agora que o registro de presença é realizado por meio de formulário disponibilizado no chat do grupo de WhatsApp e também no convite da reunião. Então, quem puder não, peço a todos que preencham para que a gente possa computar a presença. Nesse momento, passamos para a ordem do dia. Governos Locais pela Sustentabilidade, o ICLEI, nosso novo membro aqui do comitê, para apresentação sobre a Rede Congresso Mundial em São Paulo. A apresentação será feita pelo Rodrigo Conrad, secretário executivo adjunto do ICLEI da América do Sul.
Por favor, Rodrigo. Muito bom dia a todos e todos. Secretário Nalini, obrigado pelo convite de nos juntarmos novamente a esse comitê que a gente teve a honra de participar em suas várias reedições, como o senhor, a sua equipe que nos apoia já faz um bom tempo, né? Tanto Luciano, Ludmila, André, agradeço muitíssimo pelo apoio posto. É sempre bom ver aqui também, dentro de um espaço tão elevado para debater os temas da agenda climática e das possibilidades de construção de um processo contínuo de bioeconomia, esse grupo tão seleto aqui posto. Não preciso de tanto incomodar o Mário, fico sempre feliz quando ele consegue dar alguma passada em uns espaços conosco, que a gente poder estar junto, o Lucon, que a gente incomoda bastante nesse estado também. Eu não tenho nem como falar da Jussara, que é, como, literalmente, que ela é o ICLEI convertido nas suas várias versões, né? Então, agradeço muitíssimo por esse espaço, pela possibilidade que a gente possa fazer ela é a conversa. Primeiro. Exatamente, como não? Quando eu entrei, quando eu ainda era funcionário de prefeitura, e era o ponto de contato do ICLEI dessa prefeitura, quem me incomodava muito era a Jussara. Então, ela me ensinou a trabalhar dentro do ICLEI, através do ICLEI, e agora a gente tenta somente seguir as linhas que ela nos orientou. Mas a gente está aqui, eu estou aqui com o meu colega Eduardo Azevedo, da área de Relações Institucionais do ICLEI Brasil, para poder falar um pouco, secretário, contextualizar um pouco o ICLEI, né, nesse momento de retomada nosso dentro do comitê, mas com um foco muito estabelecido, né? Nós temos a oportunidade e a felicidade de poder constituir aqui, em São Paulo, uma vez mais no Hemisfério Sul, o Congresso Mundial do ICLEI, que vai acontecer agora no mês de junho. Então, também, além de falar um pouco sobre o ICLEI, a conexão do ICLEI com a cidade de São Paulo, e renovar o nosso agradecimento, nós estarmos uma vez mais presentes nesse comitê, que nós entendemos que é um espaço não somente de trocas de informações, mas de construção de massa crítica para os bons avanços da agenda de sustentabilidade na cidade de São Paulo, mas, além disso, é poder fazer um processo de visibilidade desse congresso e de conclamação. Nós temos do engajamento tanto das entidades dentro da Prefeitura de São Paulo, mas de todo esse ecossistema que a gente está querendo conclamar para poder estar presente dentro desse espaço, que vai fazer parte de um desenho todo da cidade de São Paulo, de promover a sua agenda internacional, onde a sustentabilidade vai estar muito posicionada. Então, se vocês me permitem fazer essa pequena apresentação e depois para a gente poder ter um tempo de conversa e de diálogo que a gente possa tentar sanar dúvidas e colocar bons encaminhamentos de trabalho para esses meses à frente. O ICLEI, como a gente vai então organizar a nossa fala sobre esse aspecto, falar um pouco sobre a organização, o ICLEI ao redor do mundo e no Brasil, e a nossa agenda com a cidade de São Paulo. Aí aterrissamos o Congresso Mundial e a gente fica muito aberto para poder seguir a nossa conversa. Próximo, por favor, Edu. Nós, falando um pouco sobre o ICLEI em si, o ICLEI, para aqueles que não nos conhecem, eu tenho, como é que diz, sempre falar sobre o ICLEI quando a Jussara está presente, a gente sempre sabe que vai ter alguma coisa que a gente vai acabar faltando, né? Jussara, eu vou agradecer se tu puderes depois me corrigir em qualquer tempo. Mas o ICLEI é essa organização, uma associação de governos locais. Aqui no Brasil, a nossa dinâmica é tanto governos no nível municipal quanto no nível estadual, numa estrutura que hoje congrega mais de 2.500 associados no Brasil e no mundo inteiro. Esse desenho, eu vou só pedir desculpas, eu acho que alguém está com o microfone aberto e Luciano, não sei se você consegue desligar os microfones de quem não está falando. Seria bom desligar, deixar só o do Rodrigo. Obrigado, secretário. Eu já não estou escutando mais. Acho que a Luciana fez a sua magia tecnológica e conseguiu resolver isso. Obrigado. O ICLEI é essa organização que ela surge com qual lógica? O ICLEI é uma congregação de governos locais no mundo inteiro, que em 1990 é criada com um grupo muito pequeno, sob uma provocação
da secretaria prévia que estava organizando aquilo que seria a Rio 92, a segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Sustentabilidade. Naquele momento, no momento internacional, estava cada vez mais querendo que essas grandes conferências não fossem somente representação dos Estados-nação, que ela fosse um espaço de construção também com outros constituency, com outras representações da sociedade civil que, de maneira geral, deveriam estar envolvidas no processo de conversa, porque elas seriam necessárias no processo de implementação de uma agenda tal qual a agenda da sustentabilidade focada na Rio 92, esse momento de quebra de paradigma, principalmente dentro dos 3 eixos que surgem depois, as conferências das partes que acompanham tanto o tema da desertificação, da biodiversidade e da mudança climática. Dentro disso, o ICLEI se constitui como uma organização em 1990. E dentro desse período, a gente tenta construir um caminho no qual a gente tenta nunca nos esquecer do nosso papel principal. Nós representamos os governos dentro dos espaços, não somente internacionais, mas a tentar atrair as oportunidades, tanto de financiamento, de construção de técnicas, de construção de processos dentro do território, acompanhando e apoiando, sempre no sentido incremental, o caminho que cada governo local tem na construção de uma agenda de sustentabilidade mais robusta e mais focada no resultado. Próximo, por favor. Aí a gente tem um desenho de como que, ao fim, esse processo de ser criado em 1990, continuando esse processo de convocatória dos governos locais para estarem presentes na Rio 92. Ao fazermos esse processo, nós nos constituímos, logo depois de 92, como essa organização que representa os governos locais nas negociações junto ao sistema das Nações Unidas, não somente os governos individualmente, mas todas as organizações que trabalham com o tema da sustentabilidade nos debates, tanto da pauta de desertificação, biodiversidade e mudança climática. Então, auxiliando não somente no momento das COPs, mas fazendo com que o processo de negociação possa ser transversal e possa escutar a voz dos governos subnacionais nesse processo. E essa pata, vamos assim dizer, do advocacy internacional é o DNA da organização, algo que a gente tem muito orgulho de poder seguir até hoje. Mas dentro desse processo, principalmente quando o ICLEI migra para sua sede em Toronto, passa para Bonn, na Alemanha, e começa a crescer um processo internacional, de cooperação internacional, para implementar a Conferência do Rio e ter recursos para isso, principalmente dentro do sistema das Nações Unidas, mas em especial da União Europeia e da própria Alemanha, o ICLEI começa a se transformar num agente de implementação da cooperação internacional. Então, nós começamos a implementar, a sermos parte desse grande ecossistema de organizações que participam na construção, na implementação de editais, que, através de construção de ações piloto, tentam criar inovação na implementação da sustentabilidade no mundo inteiro. Da nossa agenda, nós temos hoje uma implementação que hoje está presente em mais de 100 países, onde nós temos representação numa estrutura que depois vocês vão ver de aproximadamente 25 escritórios no mundo inteiro. Desse processo, nós tivemos, da cooperação, nós construímos aquilo que nós chamamos de soluções. Essas soluções ao invés de simplesmente, depois que o ciclo da cooperação se encerra, a gente começar um outro processo, a gente tenta começar um outro processo, com certeza, mas a gente não tenta esquecer das agendas que ainda têm aderência para o território. Então, o objetivo é que essas soluções, a gente, junto com os nossos associados, a gente possa continuar fazendo essa agenda de implementação. Como o Mário estava levantando muito bem, que a NAMA está implementando nesse grande exemplo de Caxias do Sul, nós também utilizamos agendas como essa, esse expediente de utilizar a agenda de cooperação internacional que nós já tínhamos para continuar a implementar junto com os nossos associados, tanto na agenda de biodiversidade, quanto na agenda de baixo carbono, quanto em outras agendas paralelas com inovação pela sustentabilidade e educação sustentável. Próximo, por favor, Eduardo. E é neste processo dessa construção que a gente acaba chegando numa fase da onde a organização está hoje, né? O ICLEI ele tem essa estrutura na América do Sul de estarmos sediados na cidade de São Paulo. A gente tem o orgulho de estarmos de sermos paulistanos, sediados na
na cidade de São Paulo, não somente o nosso escritório regional para toda a América do Sul, como também a nossa operação Brasil. Nossa diretoria do ICLEI Brasil também está sediada em São Paulo, assim como nós temos os nossos escritórios também na América do Sul, vinculados ao nosso escritório regional na cidade de Medellín, na Colômbia, e na cidade de Rosário, na Argentina. Próxima, por favor. E para contextualizar essa fase final, né, nossa presença na América Latina, ela se dava antes para toda a região, depois nós nos dividimos para estarmos em duas estruturas, uma na América do Sul, pela característica desse território, pela proximidade que nós tínhamos que ter desse território, países maiores, com algumas complexidades na construção dessas ações nacionais, enquanto nós temos um escritório do México, América Central e Caribe também na Cidade do México. E hoje, aqui na nossa região, como eu falei, nós já descentralizamos mais, com uma lógica muito focada na proximidade. Nós sentimos a necessidade, principalmente na Argentina e na Colômbia, de termos escritórios que têm uma ascendência também regionalizada, a Colômbia com um grande efeito na região andina e a Argentina no Cone Sul. E assim como no Brasil, nós temos escritórios hoje sendo desenvolvidos tanto em Minas Gerais quanto na região sul e agora no estado de Pernambuco. Então, esse é um pouco de como o ICLEI se constituiu, e esse é o nosso desenho. Edu, podemos ir para o próximo slide, da nossa realidade de associados, um total de 137 associados em toda a região. Vocês veem que o Brasil é uma grande concentração, e vocês veem que o Brasil também tem uma característica diferenciada. Ao longo desses últimos, principalmente, 5 a 3 anos, eu foco nesse espaço que nós estamos expandindo para estarmos nos municípios. Desses 95, nós temos 85 municípios, mas nós já temos hoje 10 estados que também fazem parte do ICLEI, assim como o estado de São Paulo, aqui bem presente, que é nosso associado. Nós temos já um grupo abrangente e crescente de estados associados na organização. Há 3 anos atrás éramos 13 estados associados, tivemos esse crescimento nesses últimos anos. Próximo, Edu, porque aí eu acho que a gente pode já nos atermos um pouco da nossa agenda na cidade de São Paulo. Eu vou pedir que a gente vá um pouquinho mais rápido com os slides, eu vou te avisando. Mas a gente, né, nós já iniciamos a nossa relação depois de sermos secretário. Quando nós chegamos para a cidade de São Paulo, nós estávamos justamente dentro do Mapaz, né? Estávamos lá no Ibirapuera, e nós já temos a participação dentro do Conselho Participativo e Consultivo do Mapaz. Já foi um dos nossos primeiros espaços de governança aqui junto à cidade de São Paulo. Próximo, Edu. Nós tivemos oportunidade de trabalharmos aqui junto a um projeto de cooperação internacional alemã, e essa novidade que o senhor nos coloca, esse diferencial da cidade de São Paulo com a expansão das suas áreas protegidas e a maneira como esse processo está se consolidando e se expandindo, nos lembra muito dessa nossa atuação, aceleração das áreas protegidas locais na cidade de São Paulo. É um projeto de cooperação que nós tivemos junto ao governo alemão aqui na América do Sul, áreas protegidas locais e outras medidas de conservação, o APL, que é um programa que tentou entender não somente como fazer o processo de conservação, mas como acelerar e qualificar esses processos com as suas características locais. A gente teve um bom ciclo de um piloto junto à APA Capivarimonos, justamente fazendo a conexão entre turismo e agricultura e oportunidades que podem ser realizadas em uma área de proteção ambiental. Próximo, por favor. Então, dentro desse projeto, a gente tentou chamar muita atenção sobre a característica de um olhar, de utilizar mecanismos de acelerações de startups dentro de unidades de conservação. Foi uma experiência interessantíssima que nós conseguimos pilotar na cidade de São Paulo, replicamos na Colômbia. Hoje nós estamos no 3º ciclo que esse programa roda aqui no Brasil, e esse processo iniciou aqui na cidade de São Paulo. Próximo, por favor. Nós acabamos envolvidos diretamente, né, como parte do consórcio liderado pelo C40, mas junto com outras organizações, junto com um consórcio liderado pela empresa Way Carbon. Nós somos parte do
do grupo que fez os aportes de insumos técnicos para a realização do Plano Clima, justamente o plano que é também acompanhado ali, liderado pela Secretaria do Clima da cidade de São Paulo pela sua implementação. A gente teve a felicidade de participar muito engajados com as agendas de participação popular e de engajamento e de levantamento de dados junto às diferentes regiões da cidade. Foi uma experiência que, para a gente, em nenhuma outra vez o ICLEI tinha uma unidade territorial tão extensa e uma unidade de população tão extensa na construção de um plano de ação climática. Foi uma experiência para o ICLEI de maneira global muito positiva e que nos criou uma quebra de paradigma em termos de realização de projetos com alta densidade populacional e construção de consensos locais. Um projeto que a gente tem muito orgulho de ter sido parte. E junto, né, acompanhando uma pauta qual a cidade de São Paulo é muito vocal, é o fato da cidade ser parte do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras, o CB27, uma agenda que o ICLEI tem a felicidade de secretariar com o apoio da Fundação Konrad Adenauer, mas que tem como característica um caminho contínuo de mais de 10 anos de engajamento entre os secretários de meio ambiente das capitais brasileiras. É uma atividade, é um espaço de construção onde a cidade de São Paulo sempre teve um espaço vogal, com representações tanto em conjunto pela Secretaria do Verde com a Secretaria do Clima, e a gente tem a felicidade de estar acompanhando todas as vezes que nós tivemos, nas 4 vezes que tivemos encontros nacionais do CB27 aqui na cidade de São Paulo. A gente teve a felicidade de sempre jogar em casa, né, e poder organizar ótimos eventos, ótimos encontros para poder reverberar os espaços de atuação numa ideia de construção multinível e de engajamento federativo que a cidade de São Paulo tem um espaço de liderança natural. E chamando a atenção sobre atividades, entre as várias que nós construímos ao longo com a Prefeitura de São Paulo, chamando a atenção principalmente nesses últimos anos, eu chamo a atenção desse processo que é a curadoria especializada para a COP, nesse recorte, a COP do Clima. Nós tivemos nessas 2 últimas execuções da COP do Clima, tanto no Egito quanto nos Emirados Árabes Unidos, um trabalho que o ICLEI, na América do Sul, faz com alguns associados específicos que nós entendemos que tem a possibilidade de poder fazer essa ação de maneira diferenciada e que tem a oportunidade de poder se aproveitar dentro desse espaço. A Prefeitura de São Paulo, já no 2º ano consecutivo, executou junto com o ICLEI esse acompanhamento, que a gente chama de curadoria especializada para a COP, a gente poder, ao invés de ser aquilo que nós já fazemos para todos os governos locais que se deslocam para as COPs, que é fazer uma identificação de oportunidades de agenda, alguns direcionamentos de pauta sobre os temas que estão sendo feitos e informes sobre as negociações, nós fazemos um acompanhamento, aí sim, de agenda, de construção de agenda, tanto antes, durante a execução da COP e o desdobramento depois. A cidade de São Paulo não somente é uma cidade que já tem um histórico de participação, mas nós entendemos que essa atuação conjunta com o ICLEI criou uma outra camada de engajamento nesses últimos 2 anos, que a gente se sente muito contente de poder estar participando junto. Aqui nessa foto, especificamente, a gente tem parte da comitiva de secretários que estavam presentes junto à COP28 em Dubai. Aqui a presença do Rodrigo de Oliveira Perpétuo, que é além de ser meu xará, é o secretário executivo da nossa organização. E, secretário, aproveito para reforçar que ele manda um grande abraço, ele é o nosso titular para essa representação, eu sou o adjunto dele na organização e nesse comitê, e ele se sente a infelicidade de não poder estar se somando ele mesmo, mas ele tem a certeza de poder estar com o senhor e estar com a equipe aqui muito em breve nessas reuniões, e eu vou estar muito seguramente acompanhando essas agendas de maneira conjunta com ele. E aí, quando a gente finaliza esse processo da agenda com a cidade de São Paulo, acho que a gente direciona para a nossa agenda sobre o Congresso Mundial do ICLEI. Eu queria, o ICLEI, vocês entendendo agora um pouco do que é a organização, o ICLEI, ele a cada 3 anos, ele com esses 25 escritórios espalhados pelo mundo inteiro, uma grande participação de execução em agendas no sul global, o ICLEI ele tenta
mas tendo participação. Nosso escritório do ICLEI Estados Unidos é muito atuante, nosso escritório do ICLEI Japão muito atuante, no Canadá, e toda a nossa agenda europeia também muito atuante. A gente não quer retirar o espaço de ter um momento de convergir a globalidade da organização. E essa é a oportunidade que nós temos junto a este momento, que é o Congresso Mundial do ICLEI. Próximo slide, por favor. Ele tenta demonstrar, ao mesmo tempo que ele é um movimento para demonstrar a globalidade da organização, ele tem como característica sempre a representação da cidade anfitriã. A cidade ou o governo anfitrião, ele sempre tem que ser a referência maior da construção dessa programação. Esse tem que ser o espaço onde a gente também possa fazer uma agenda para demonstrar, dentro desse espaço, nessa abordagem, né, o Congresso, tanto o ICLEI quanto a Prefeitura de São Paulo construíram essa ideia, abordagens resilientes e equitativas para o desenvolvimento sustentável é o grande mote de atuação, e a maneira como a gente pode não somente trair informação e oportunidades de agenda de fora, mas construir e demonstrar também o que a cidade de São Paulo, o ecossistema que representa a cidade de São Paulo, também produz e pode ser exemplo para o mundo inteiro. Próximo, por favor. Coloco como destaques, né, com algumas referências de informação, aquele recorte mínimo, né? O evento ele vai acontecer entre os dias 18 e 21 de junho. Eles centrado aqui na nossa cidade de São Paulo, um total esperado de 1.200 participantes. Desses, aproximadamente 500 devem ser estrangeiros. Apresentação e intercâmbio de casos de melhores práticas, assim como ênfase na demonstração do que é de melhor que está sendo produzido aqui na cidade de São Paulo. Falando um pouco mais sobre o programa, né, a gente vai ver que o programa, se a gente for dividir ao longo dos dias, no dia 18, ele é um momento em que nós temos muitas atividades estatutárias do ICLEI. Então, o ICLEI reúne a sua governança ao longo, do dia 18, na sede da Prefeitura de São Paulo, no edifício Matarazzo. O seu comitê executivo se reúne, o seu novo comitê executivo que vai tomar posse presencial no Congresso Mundial, tem representantes do mundo inteiro que vão estar aqui presentes. Nós vamos ter, ao mesmo tempo, um simpósio acadêmico que vai acontecer aí, uma vez mais, coordenando as agendas e as oportunidades com a relação com o Estado de São Paulo. Quem recebe o simpósio acadêmico é a USP, né, que tem acordo de cooperação também com o ICLEI, recebe o simpósio acadêmico ao longo do dia 18. Essa agenda vai se somar a diversas outras organizações parceiras do ICLEI que vão fazer encontros e atividades técnicas menores ao longo do dia 18. Então, a ideia é que nós vamos ter uma extensiva agenda de vários projetos / organizações. A gente tem outras organizações que são nossas parceiras, que são parceiras da cidade de São Paulo, que estão agora fechando as suas oportunidades de poder realizar os eventos, que vão ser muitos deles concentrados ou na USP ou no entorno da Prefeitura. No final do dia, nós temos a abertura oficial, uma abertura um pouco mais solene, uma estrutura que tem essa como característica fazer um momento solene de celebração do início das nossas atividades. Vai ser no Teatro Municipal, com sequência na Praça das Artes. E aí, a partir do dia 19, nós temos 3 dias em que a grande centralidade vai ser no Pacumbra, no nosso Parque Ibirapuera. Dentro dessa centralidade, nós vamos ter vários temas que vão ser elaborados. Vocês vão ficar com esse material, com esse conteúdo que a gente está compartilhando com vocês, para vocês terem como referência, mas esses temas eles vão ser elaborados ao longo desses 3 dias, com o objetivo de poder fazer uma história, né? A validade do processo de participação através da estrutura subnacional dentro do tema da sustentabilidade. A agenda climática vai ser muito importante dentro desse tema, é o eixo condutor, mas sem retirar o espaço do tema da biodiversidade, da circularidade e da agenda de desertificação, que vão ser todas conexas na sua construção dentro dessas propostas, com o objetivo que a gente possa sair desse encontro mais
conhecendo um pouco dos temas que nos unem e, acima de tudo, prontos para esse ciclo também, que vai ser um ciclo que, especialmente na América do Sul, reforço, né, nós vamos ter, pela primeira vez em muito tempo, um recorte que no mesmo subcontinente nós vamos ter a COP de biodiversidade acontecendo no ano, nós vamos ter a COP do clima, que vai ser em 2025, acontecendo aqui no Brasil, e este ano a COP de biodiversidade acontecendo na Colômbia, um desenho onde nós temos na COP 30 em 2025 a revisão das NDCs, é um momento paradigmático nesses 5 anos que nos levam até 2030 e o final desse ciclo de compromisso que nós temos desde o Acordo de Paris. Então, esse é um tema, essa é uma maneira com a qual a gente quer poder congregar os governos subnacionais. O ICLEI vai estar presente na sua fortaleza, mas tentando ao máximo atrair os outros parceiros dentro desse ecossistema de governos subnacionais para que a gente possa cada vez mais criar essa massa crítica. E aí eu chamo a atenção de um ponto que eu queria muito colocar para esse comitê, que o ICLEI gostaria muito de colocar para esse comitê. Esse comitê tem como grande atuação a transversalidade da execução daquilo que o melhor que a cidade de São Paulo, no território da cidade de São Paulo, é feito para a agenda de mudanças climáticas e a construção da bioeconomia. Nós entendemos que existe uma oportunidade muito singular, que é a identificação e a promoção das agendas que nós temos através dos mobile workshops, que são as visitas técnicas, né? Nós vamos ter, ao total, 20 oportunidades de visitas técnicas que vão acontecer de maneiras simultâneas, principalmente na quinta-feira, pela manhã, início da tarde. É uma agenda onde a gente tem todo o interesse de poder demonstrar a cidade de São Paulo. É uma agenda que é capitaneada pela prefeitura e pelos seus parceiros, então é uma agenda onde nós temos total interesse e, acima de tudo, essa convocatória de poder mostrar o que bem a cidade produz e faz. E é uma agenda que tem que ser muito autoral, ela é uma agenda que não é uma agenda do ICLEI, essa é uma agenda da cidade de São Paulo. E esse é o espaço que nós entendemos que a cidade de São Paulo se torna presente na sua melhor atuação. Então, estamos já incomodando o Luciano André já faz algum tempo, né? André o Braulio, que é o nosso gerente de relações institucionais e advocacy aqui no Brasil, que é o nosso gestor da toda a programação do Congresso Mundial. Ele tá em conversas muito grandes, tanto com a Secretaria do Clima, para que a gente possa ter muita essa participação, esse olhar de vocês. O empoderamento dessas agendas para a gente é importantíssimo, né? Nós vamos, eu com certeza vou ficar à disposição para a gente poder falar sobre detalhes, especialmente sobre esse tema, mas a gente tem todo o interesse que esse possa ser um ponto de inflexão e que esse comitê aqui possa ser um espaço que a gente possa construir oportunidades de visibilidade da cidade de São Paulo. Aí eu chamo a atenção que, ao contrário de outros congressos, eu finalizo essa lógica, essa é uma agenda na qual os participantes deste congresso mais esperam. As pessoas, elas com certeza querem participar das grandes plenárias, vão ter os momentos com keynote speakers, que são pessoas para construir ações e consensos interessantes e provocadores. Nós vamos ter os momentos dos workshops internos, em que muitos dos projetos que vários dos nossos governos, diferentes municípios e estados estão engajados, então vai ser momento de avançar com esses projetos, são muito importantes, mas a gente sempre fala que aquilo que a pessoa que participa do Congresso Mundial se lembra é a participação de um workshop. É aquela ideia de que, como o secretário falou, pensando que você está chegando em São Paulo, nessa selva de pedra, e você vai participar de um dia de atividade para demonstrar a produção agrícola que é realizada dentro da cidade de São Paulo, é algo que muda a cabeça das pessoas. E é isso que é esse tipo de experiência, onde eu fiz esse elemento anedótico, claro, mas é esse tipo de experiência que a gente está querendo poder encontrar e a gente conta com a liderança de vocês para que esse exercício possa ser feito. Vocês vão ver aqui, próximo slide, por favor, Eduardo, nós temos o desenho onde a programação ela se dá, ela já tem uma cara, né, uma construção já desses. Com certeza é muito difícil ver na apresentação, mas esse material vai ficar com vocês. Material sempre que ainda sempre está se movendo, né?
programação de evento ela fica pronta sempre no dia seguinte do evento, então a gente sabe que todos vocês acompanham e participam de atividades com essa característica, sabem da dinâmica, mas aqui nós já vamos ter alguns espaços mais relevantes, a maneira como a gente está fazendo um desenho de tentar demonstrar muito da globalidade, mas a regionalização, vai ter um espaço de debate também sobre o recorte amazônico, claro, porque a COP30 está nos demandando e está nos posicionando isso no nível global, mas a gente vai ter espaço de debate também sobre os diferentes biomas do Brasil, com foco, é claro, centrado para a Mata Atlântica, pela titularidade desse território, mas a gente vai querer demonstrar muito também essas outras oportunidades, né? As diversidades, como nós estamos aqui na nossa região falando sobre circularidade, a diversidade, como nós estamos falando sobre equidade, focada para o tema da sustentabilidade. Basicamente, esse é um pouco daquilo que nós tínhamos para falar, para ser uma linha condutora dessa nossa conversa. Uma vez mais, secretário, eu agradeço muitíssimo pela oportunidade da gente, acima de tudo, voltar para esse comitê. É uma honra para a gente estar aqui de volta e de maneira reforçar a maneira como a gente está querendo sempre dizer, né? O Congresso Mundial do ICLEI é o Congresso Mundial do ICLEI de São Paulo. Então, ele tem que ser da cidade de São Paulo, ele tem que representar os interesses da cidade de São Paulo, e a gente está... Essa é uma premissa que a organização se coloca, e nós queremos fazer o nosso máximo para que, em cima das limitações que todos os exercícios de logística, de estrutura vão nos colocar, e de tempo, o Congresso está aí, né? Ele está aí em poucos meses, mas a gente tem certeza que a gente tem a oportunidade de poder criar um espaço de representação muito focado na realidade e muito focado nas oportunidades e nos pontos que nos unem a todos. Muito obrigado. Eu vi aqui a Laura, que eu não tinha visto. Um abraço, Laura. Muito obrigado, Rodrigo. Foi excelente a sua apresentação. Pode contar com toda a nossa aguerrida mini-equipe da Secretaria de Mudanças Climáticas. Ela tem uma estrutura inversamente proporcional à gravidade do tema que ela enfrenta, mas ela compensa com entusiasmo, com empenho, com um verdadeiro fervor. Quem não estiver contaminado dessa vontade de fazer coisas não pode ficar perto de nós. Então, você pode contar com todos nós, e eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para São Paulo mostrar o que pessoas anônimas, grupos pequenos que ficam ali escondidos fazem para mitigar, para atenuar e para adaptar, e isso não chega ao conhecimento da grande massa que precisa vir a ser convertida. Normalmente nós pregamos para convertidos, não é? Nós falamos aquilo que nós já vivenciamos, aquilo que nós acreditamos. Então, um evento desse tem toda a oportunidade de aumentar a visibilidade da questão climática, fazer com que porque ela pode fazer muita coisa e já está fazendo, só que isso não é divulgado. Coisas boas não são notícias, né? Notícia é aquilo que é exótico, que é bizarro, que é chocante e, normalmente, que é triste. Então, nós vamos inverter essa agenda e vamos fazer com que o Congresso Mundial da ICLEI seja um sucesso e alavanque as nossas atividades e conclame mais adeptos para cercarem fileiras em torno aos nossos ideais. Parabéns, pode contar conosco. Obrigado. Obrigado, secretário. Queria também agradecer, Rodrigo, a sua apresentação. Acho que para a cidade de São Paulo é uma honra ter esse congresso aqui. São Paulo é uma cidade, mas tem a dimensão de um país, e acredito que a gente vai ter muitas iniciativas para mostrar, né? O próprio aprovação aí do decreto com a designação de 10% da área de cidade de proteção ambiental, eu acho que é algo emblemático para a gente mostrar nesse congresso, né, que marca a posição de São Paulo como uma cidade preocupada
com a questão da preservação do meio ambiente, da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, e estamos em trabalho assim, intenso junto com a Secretaria de Relações Internacionais, nossa grande parceira também, para implementar para o desenvolvimento do Congresso, para o desenvolvimento das ações, né? Eles cuidam também da Agenda 2030, também com a participação do Verde, muito intensa. Temos um plano de ação climática maravilhoso, né? A Laura está aqui já levantou a mão, que a Laura atua diretamente no desenvolvimento desse plano. Então, eu queria agradecer e falar que a gente está trabalhando fortemente para que esse congresso seja um marco na história do ICLEI da cidade de São Paulo. Queria aproveitar também, algumas pessoas já levantaram a mão, mas eu queria sugerir até do Rodrigo Massi, fala antes, se vocês concordarem, né? Tendo em vista o apoio que ele tem dado, falar um pouco da organização que a Secretaria de Relações Internacionais tem feito dentro de um contexto de uma série de eventos que estão acontecendo na cidade durante esse ano, né? Uma perspectiva de ter uma feira. Então, queria abrir a palavra para o Rodrigo, se vocês não se importarem, depois a gente passa para os demais que levantaram a mão. Bom dia, obrigado, secretário Naline, colegas, né, do comitê. Quero fazer uma saudação ao Rodrigo Corradi, do ICLEI, e também uma saudação especial à Laura Seneviva. Então, de fato, o Congresso, até recordar que na posse do secretário Aldo Ribeiro e do secretário Naline, o prefeito mencionou, né, a realização do Congresso Mundial do ICLEI na cidade. Então, portanto, é algo que tem chamado e somado esforços conjuntos aí de toda a prefeitura, e dá um panorama também, porque vai ser uma semana, do ponto de vista internacional, muito rica e muito interessante. O Congresso Mundial do ICLEI ele vai ser antecedido um pouco por uma reunião de prefeitos do Urban 20, que reúne as principais cidades dos países do G20, né? Um grupo de engajamento do G20 e depois o Congresso, e vamos ter, culminando, a virada ODS, né? que é a terceira edição. Portanto, é uma semana especialmente dedicada aí aos temas da sustentabilidade, e além disso, vai haver também uma exposição urbana de bens e serviços, né? Que vai perpassar também esses eventos. E então a Secretaria está aqui à mais absoluta disposição, estamos aí com a equipe toda engajada e articulada com as demais pastas da Prefeitura e com o escritório do ICLEI aqui em São Paulo. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Passar a palavra para a Laura. Bom dia a todo mundo. Rodrigo Corradi, é sempre um prazer ouvir você, a sua estruturação de pensamento. A pergunta que eu tenho para você, Rodrigo, é a seguinte: é uma oportunidade de uma efervescência de ideias, né, e de troca, de conversa e tudo mais muito grande. Vocês estão pensando em capturar a parte disso para a gente levar alguma postura dos municípios, particularmente municípios da América do Sul, para a COP30? Então, espera um pouquinho, peraí, a pergunta principal é essa, tá? E depois eu queria fazer 2 comentários, só para aproveitar o meu momento de fala, tá bom? Queria comentar, em função de um comentário anterior do Mantovani, que as áreas verdes que o prefeito decretou agora, elas derivam de tudo aquilo que conseguimos pôr no plano diretor e que, por sua vez, derivam daquilo que veio, entre outras, do plano da Mata Atlântica, né? Então, quanto mais a gente conseguir pôr na cabeça do povo da Câmara as necessidades que a cidade tem, né, mais o executivo pode avançar. E depois o outro comentário que eu já ia fazer desde a reunião anterior, na qual
eu não tive a oportunidade de participar, porque estava numa comissão especial do CADES, que é o fato de que, para realizar o Plano Clima, nós tivemos a participação, eu fui a coordenadora executiva, quer dizer, quem pôs a mão na massa, né? Nós tivemos a participação da C40, que foi a assessora da cidade para a elaboração do plano, o ICLEI e depois uma empresa já, o Way Carbon, que foi contratada. Foi uma massa muito grande de gente, com o envolvimento de todo este comitê e o comitê da frota, que são ambos os comitês dos quais se iluminou, vamos dizer assim, o envolvimento da sociedade para a elaboração do Plano Clima, tanto quanto possível, porque ele foi elaborado durante a pandemia, né? Então, a pandemia, evidentemente, criou um zilhão de restrições para sua elaboração. Mas, então, é só o momento de aproveitar a minha fala. A pergunta para o Rodrigo tem a ver com municípios e COP30. Eu queria só complementar eu lá. espero todo mundo. Perdão. Eu acho que você pode ir respondendo, Rodrigo. Eu queria só complementar a fala da Laura. Nesse dia que foi anunciado os decretos, né, das áreas verdes, também foi anunciado um sistema de contra-incêndio que está sendo instalado nos parques de São Paulo, que também é fundamental para a preservação dessas áreas verdes. São todos uns sensores que são colocados e começa um foco de incêndio, imediatamente a Secretaria do Verde e a Defesa Civil, elas são acionadas para poder conter. Então, também um trabalho muito legal que a Secretaria do Verde está fazendo e que certamente vai aí preservar nossas áreas verdes. Rodrigo, você quer responder? Está sem som. Falando, quando a Laura pergunta, a gente tem que responder. A gente não pode ficar enrolando a Laura. A gente não pode ficar, não. Eu aprendi isso já nesse meu tempo aqui no ICLEI. Laura, obrigado pela pergunta. Qual é o foco que a gente vai... Qual é a obrigação que o Congresso se coloca? Ter, sim, um posicionamento dos governos para esse caminho que está sendo posto até a COP30. Esse é um bom debate, inclusive, com a Prefeitura de São Paulo, se esse caminho não é, a priori, sendo somente da América do Sul. Esse é um dos governos locais como um todo ali postos. Esse é um bom debate, Massi, que a gente pode até colocar, esse é um interesse político da gente poder fazer uma análise de descer o nível do engajamento e descendo no contexto de colocar especificamente na nossa sub-região a gente fazer esse tipo de inflexão. Esse é um debate que a gente pode colocar, até porque quando finaliza um encontro como esse, tem uma carta de São Paulo, né, do Congresso Mundial que foca, tem que ter uma inflexão política, ela não tem como não, e ela se torna, Laura, por 3 anos, a inflexão política da organização. Eu acho que esse é o interessante também, né? A gente tem uma governança que ela se movimenta e se manifesta, óbvio, mas cada congresso ele coloca a sua manifestação de vontade, vamos assim dizer, e que ajuda sendo um pendor. A Conferência de Malmo, por exemplo, nosso último congresso, ele colocou muito a questão da equidade focada no tema da sustentabilidade. Esse é o grande adensamento que foi colocado pelo Congresso. O objetivo foi esse tipo de pauta que ajuda a pautar a organização nesses 3 anos. O mesmo acontece aqui com São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, como natural e liderada nessa articulação onde é CMRI, aí aproveitando que o Massi fez uso da fala, agradecer pela liderança do Márcio e de toda a equipe, né, sobre a sua batuta, e agora com o nosso caríssimo secretário Aldo, dentro desse caminho agora, para que a gente pudesse ter o Congresso aqui, acima de tudo, que ele possa ter esse espaço de atuação. Mas sim, Laura, a gente precisa ter esse desenho e vai ter uma comissão específica para tratar sobre esse tema dentro e que a Prefeitura de São Paulo não é somente parte, mas ela é vocal para que essa agenda possa ter significado e fala da cidade. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Laura. E agora passo a palavra para a Jussara. Bom dia a todos aqui, a todas. Em primeiro lugar, Naline, foi com alegria que a gente recebeu seu nome
e dando os parabéns pelo desafio, mais um, mas sabendo que você está muito bem acompanhado aí na prefeitura por essa equipe tão potente, né, que a prefeitura tem. Em segundo lugar, Mário Mantovani, de novo, legal te ver aqui, e, por favor, leve o nosso abraço para a NAMA, lembrando que nós vamos ter aí o encontro, né, em breve, né, o encontro da NAMA, onde estaremos participando. Conrad, enorme prazer te ver. Queria colocar à disposição também o Estado de São Paulo, né, não sei se já está sendo conversado aqui nessa parceria para esse encontro, para esse congresso internacional. Queria agregar também o Estado de São Paulo na proposta da Laura. Oi, Laura, tudo bom? Acho que a gente sempre fica com o Estado meio pendente dentro dos programas com o ICLEI, né, que está sempre mais voltado para as cidades, e os estados também têm essa agenda. E dizer que a gente está junto, né, porque nós estamos também, o Estado de São Paulo, elaborando o plano de implementação do Plano de Ação Climático, Net Zero 2050, estamos elaborando o Plano Estadual de Mudança de Adaptação e Resiliência Climática, além do Municípios Resilientes, que também você conhece aqui do Estado de São Paulo, e, portanto, acredito que dentro dessas 20 iniciativas que você colocou aí, também o Estado tenha assuntos para colocar dentro dessas iniciativas. Por favor, leve meu abraço aí para o Perpétuo e para toda a equipe do ICLEI, que mora aí no meu coração. Um abraço para vocês e estamos à disposição. Muito obrigada, Jussara. Que bom que agora vocês estão trabalhando em plano. Bom saber também da nova Coordenadoria de Mudanças Climáticas, aí com a Karina. Nós já conversamos com ela, agora agendamos uma reunião do secretário Naline com a secretária e com vocês. Enfim, acho que essa parceria Estado-Município é fundamental para a gente poder caminhar bem na área. Breve. Bom, acho que foi uma boa explanação, né? A gente continua trabalhando aqui para ter esse congresso contribuir da melhor forma possível. Já encaminhando mais para o final, se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu gostaria de... Tem eu aqui. Oi, Mário. Por favor. Eu tinha visto você como levantada, pode falar. Opa, obrigado. Não, primeiro, eu gostei demais, Rodrigo. Eu estava muito aflito com relação a ver essa programação. Nós estamos num momento do maior fla-flu da história em São Paulo com relação à política, a eleição municipal, não vai ser fácil, né? E isso não pode contaminar um momento como esse para o Brasil, né? E ainda bem que eu vivi para ver o Aldo Rebelo aprendendo um pouco com isso. Ele que levou o Molion para Brasília no debate do Código Florestal, Evaristo Miranda, todos os negacionistas do país ele patrocinou de forma cruel, né, quase criminosa, pode-se dizer assim, e que bom que talvez ele aprenda um pouco sobre esse assunto que é tão importante para que a gente possa estar trabalhando. Eu fiquei muito feliz de ver isso aqui. Estou lembrando e estou vendo a cara dele em todos os momentos que a gente passou nesses últimos anos, quando ele vem detonando a questão climática e o posicionamento do Brasil, inclusive desde o governo passado. Então, é importantíssimo para São Paulo esse momento, esse debate. A gente tem que trazer isso, chamar as organizações. O CADES, Laura, é fundamental. O CADES fez a diferença no nosso Plano Municipal de Mata Atlântica. Eu chequei todos aqueles dados de cobertura florestal, com inclusive aquelas denúncias que o Natalini tinha, né, lugar por lugar, com cada imagem, tudo, que a SOS assinou embaixo também. Então, foi muito bom. E aí, Rodrigo, é interessante, a gente vai ter um momento Amazônia, eu acho que é obrigatório também, mas você vai me ajudar muito com Mata Atlântica, porque em todas as COP, pelo menos as 15 que eu participei, depois de apresentar a Mata Atlântica, Naline, para o pessoal, eles perguntam em que lugar da Amazônia que fica a Mata Atlântica. Então, é sempre um desastre. A gente vai falar, olha, você vai ver a Mata Atlântica aqui, né? E mais bacana ainda, Naline, nós vamos mostrar
uma zona rural em uma área indígena ainda por cima, fazendo uma produção de agrofloresta. Vai ser muito interessante na Mata Atlântica. Então, eu queria trazer esses pontos para a gente, porque eu fiquei mais tranquilo agora vendo esse programa, Rodrigo, que está sendo construído. Pensei até aqui na minha insanidade, talvez de um momento para os candidatos aí trazerem, né, o quanto é que cada um deles vão se comprometer com essa agenda no futuro, depois de São Paulo. Talvez, eu acho que seria muito interessante. A gente vai fazer aí pela NAMA a plataforma ambiental para os candidatos, e é um momento para mostrar que aqui não é desse partido ou daquele, a questão do clima é uma questão global, é uma questão que incide, né, e impacta muita gente. Nós estamos falando hoje fortemente aqui em São Paulo, né, dessa exclusão, né, um momento que a gente está até chamando, que eu não gosto muito aí de falar, que a gente está tendo aí uma coisa de forte com relação a essa exclusão e a racismo ambiental. Eu acho que ficou muito forte esse negócio, e para São Paulo o ano político pode pegar muito forte também. Então, eu acho que a gente precisa realmente já mostrar que esse é um momento de São Paulo no contexto do global e local, né? Não é uma briga política, não tem a ver com esse negacionismo, porque todo esse time que patrocinou o negacionismo está de plantão, e a gente precisa mostrar que a gente está superando isso. Então, é um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Obrigada, Mário. Sempre colaborando muito aí. Rodrigo, você quer falar? Rodrigo Massi? Oi. Então, Mário, obrigado aí pelos comentários e também por comentar a assinatura do Congresso, né, do ICLEI. Foi o primeiríssimo ato do Aldo aqui como secretário de Relações Internacionais. Né? Isso não deixa de ser simbólico. E ele também já anunciou uma realização do fórum para debater segurança nutricional, que já existe muitas ações importantes na Prefeitura de São Paulo de maneira intersecretarial, e a parte climática certamente será uma parte indissociável desse fórum. Está sendo previsto para o final de abril, mas isso é tema para uma outra sessão no comitê. Obrigado. Importante também dizer, né, Márcia, que a Secretaria de Relações Internacionais vai dar continuidade ao virado ODS, né, agora com o secretário Aldo, então, trabalho importante que vai ter continuidade também. Certamente. Luciana e Rodrigo, posso complementar uma coisa? Que eu acho que é muito legal a fala do Mantovani, a gente tem que ter clareza do que acontece, o que é o quê, os conteúdos que estão envolvidos nas decisões, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas que são muito importantes e que o prefeito Ricardo Nunes fez, sem pretender defender partido nem nada, entendeu? Mas os fatos são os fatos, o que o Mantovani falou é um fato, e aquilo que o prefeito Ricardo Nunes fez é um fato, isto é, a deliberação política de comprar os ônibus, mais de 2.000 ônibus elétricos, que arrasta uma organização do setor privado enorme, seja de produtores, seja de sistemas financeiros de inúmeros tipos, seja de o que seja, um zilhão de coisas de organização de mercado. Então, isso é uma coisa muito legal. E a outra coisa muito legal é essa decisão da desapropriação de áreas para mais de 10% do território, principalmente num ano em que a lei de responsabilidade fiscal fica mais pesada, né? É o último ano do governo. Então, são decisões que também têm uma grandeza e que é importante a gente trazer com a devida clareza, né? E esperar de todos os governos, sejam de que partidos sejam, que venham acrescentando as suas decisões lastreadas em conhecimento científico e valores sociais, né? É só o destaque que eu quis fazer para até, vamos dizer, não é contradizer, mas evidenciar como espinhoso o caminho que a gente percorre e como as coisas vêm de modos, às vezes, surpreendentes para todos nós.
Rodrigo Corradi. Obrigado, André. Eu acho que eu só queria, entendendo que a gente vai começar a se deslocar para o final desse processo e ficando totalmente à disposição aqui de vocês, quero poder, acho que, reforçar um pouco, depois desse contexto todo sobre o evento, essa oportunidade que a gente vai, através da Secretaria de Relações Internacionais e da Secretaria Mudanças Climáticas, poder coletar, são essas oportunidades de agendas para as visitas técnicas. Realmente eu faço esse pedido que vocês possam fazer essa reflexão interna dessas oportunidades. A gente vai agora, é um momento, o MASSE está convivendo assim dioturnamente, né, Márcio? Entre tantos eventos que a SMRI está envolvida, a gente está com esse processo que tem várias peças móveis, né, para serem fechadas, e essa construção, a gente sabe do desafio, que é tentar colocar 20 diferentes visitas técnicas para a cidade de São Paulo. A gente sabe que a cidade de São Paulo poderia ter 100 vezes esse número em termos de situações de interesse, a gente não ia conseguir chegar só arranhar as coisas interessantes para ver na cidade de São Paulo, mas a gente tem a convicção também que tem sempre uma complexidade, tem uma questão de logística, tem uma questão de como poder fazer com que essas experiências sejam experiências que tenham não somente a pessoa de corpo presente, mas que tenha um desenho de construção de conhecimento em cada uma delas. Por isso posto, eu reforço aqui o interesse para que a gente possa estar com as entidades envolvidas demonstrando seus interesses para isso. A gente se articula sempre dentro da Prefeitura de São Paulo através da coordenação geral da SMRI, com apoio de secretarias como a Secretaria Municipal do Clima, como a Secretaria do Verde e outras secretarias que estão engajadas com esse tema, mas a gente faz aqui esse processo de convocatória muito dirigido e esperando ter os melhores resultados. Mais uma vez, obrigado pela atenção aqui e a oportunidade de a gente poder estar junto nesse debate. Obrigado, Corradi. Nesse aspecto, eu queria, inclusive, ressaltar uma conversa recente que a gente teve, né, com relação às visitas, que além de visitas locais, onde a Prefeitura tem desenvolvido ações, né, no território, a gente tem, por exemplo, com a Secretaria da Fazenda e de Planejamento, o próprio regionalização do orçamento da cidade, que às vezes são temas que a gente pode avaliar alguma forma de apresentar, que são exemplos muito importantes para o mundo afora, de como a cidade de São Paulo, né, trata a questão das desigualdades, tem iniciativas que no fim do dia vão impactar como o dinheiro é distribuído e outras ações, né, que às vezes não é o território em si, algo que foi construído, algo que foi feito, mas talvez iniciativas que vocês achem que vale a pena compartilhar como algo de ser replicado e ser denunciado para as outras cidades do país e do mundo, né? Então, fica esse convite também para essa seleção de projetos. Esse tipo de projeto vale a pena a gente dar uma olhada também e aí fazer essa seleção do que for mais interessante no contexto do Congresso. A gente está encaminhando para o final. Queria relembrar, quem ainda não respondeu o formulário de presença, está lá no nosso chat, está fixado lá, por favor, preencham, para ter a confirmação da presença. E queria abrir agora para a pauta da próxima reunião, né? A gente sempre encerra colhendo sugestões de vocês. A gente teve na última reunião a apresentação da cidade de você, com aquele projeto sobre desenvolvimento territorial nas áreas de proteção residencial. Hoje tivemos o Rodrigo falando da importância do ICLEI, da articulação mundial, desse papel relevante do ICLEI, né, para o desenvolvimento da cidade, no combate às mudanças climáticas e para uma maior equidade no desenvolvimento territorial. E queria deixar aberto para se alguém quiser trazer algum tema específico para a gente conversar. O Lucon, na última reunião, já tinha deixado o tema da questão dos bombeiros, né, dos requisitos para a instalação de carregadores. Isso é o que a gente está pensando em trazer alguém para a reunião que vem. Queria também ouvir de vocês se alguém tem mais alguma outra sugestão. Eu tenho uma sugestão, André,
que não é necessariamente para a próxima reunião, mas é uma coisa que a gente acho que podia chamar, que é o presidente do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que está reorganizando o sistema. Então, ele podia vir apresentar isso para a gente. Boa, Laura. Alguém colocou? Boa, Laura. Muito obrigada pela sugestão. Lucou, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Satisfação revê-los todos. Emendando no comentário da Laura, eu acho ótima a ideia, sem dúvida. Agora, o Sérgio Xavier, que é o coordenador executivo, ele anda muito, muito acionado, ele tem problemas de saúde na família, tudo, e eu gostaria de, num espírito colaborativo, eu vou compartilhar aqui no chat o grupo de WhatsApp do Fórum. E eles estão organizando várias câmaras temáticas, e provavelmente tema de cidades também. Não tenho dúvida de que o Sérgio Xavier virá, mas para nós termos efetividade aos trabalhos desse grupo aqui, que é realmente tão atuante na prática, e uma melhor conexão com o que está ocorrendo lá pelo menos no Fórum, não vou dizer no governo federal, mas é uma ponte com o governo federal, eu acho que essa lista, para alguns de vocês, pode ser bem útil. Eu vou Eu colar... estou no grupo de cidades do Fórum. Ah, você já está. Então tá bom. Uhum. Pronto. Então tá em ótimas mãos, não está mais aqui quem falou. Não, assim, eu acho que compartilhar talvez o link do grupo para quem mais quiser entrar. Obrigado, Laura. Obrigado, Lucão. Mais alguém tem alguma sugestão? Ok. Então, eu queria passar a palavra para o nosso secretário, Renato Nalini, para as considerações finais. Eu só queria agradecer a participação de todos, pedir que a gente se mantenha sempre unido, o nosso empenho para que esse encontro mundial da ICLEI seja um sucesso, né? E que nós chamemos a atenção de todos aqueles que são nossos parceiros, mesmo os que estão ali trabalhando anonimamente nos seus espaços, que eles se aproximem. É um momento de congregação da consciência paulistana em relação à gravidade das mudanças climáticas. E isso é muito importante, né? Porque cada um de nós pode ser um semeador aí, convencer mais o seu familiar, o seu vizinho, o seu colega, seu amigo, e aí a gente vai fazendo uma corrente cada vez mais forte. Muito obrigado outra vez, Rodrigo, pela magnífica exposição aí, ficamos entusiasmados. Mário, participe sempre, Mário, eu sei que você é muito importante, está sendo chamado a todas as instâncias aí, mas reserve um tempinho para nós também. Muito obrigado, Laura, obrigado, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luciano e André, pela participação efetiva aí na nossa reunião. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Obrigada a todos e até a próxima reunião. Um abraço. Obrigado, ótimo dia. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço.